Olá, eu sou Cristiane Schumann, sou psicóloga, sou doutora em saúde e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade borderline e os dois tipos existentes. O transtorno de personalidade borderline, via de regra, o funcionamento geral, são pessoas mais impulsivas, intensas emocionalmente, que acabam passando por instabilidades de humor, por instabilidades com relação ao controle, ao manejo da própria raiva. É muito comum essas pessoas terem uma sensação crônica de vazio, terem uma sensação de insatisfação com relação àquilo que elas conseguem, com relação àquilo que elas conquistam. É como se fosse algo que elas querem muito e logo depois que elas alcançam aquilo ali, aquilo perde a graça. Geralmente eles têm uma sensação muito forte de abandono. Então eles sentem que as pessoas que eles mais amam podem abandoná-los a qualquer momento. Essas são as principais características gerais de quem é diagnosticado com transtorno de personalidade borderline. Agora, existem dois tipos de pessoas dentro do transtorno de personalidade borderline: as pessoas com baixo funcionamento e as pessoas com alto funcionamento. E qual é a diferença dessas duas formas de apresentação do transtorno? As pessoas chamadas com baixo funcionamento são aquelas pessoas que frequentemente, recorrentemente estão em crises agudas relacionadas principalmente a comportamentos de automutilação, a comportamentos de autoextermínio, a ideações de autoextermínio. São pessoas que fazem muito mal para elas próprias. Então é comum se colocarem em situações perigosas, se envolverem com pessoas perigosas, aumentarem ou começarem a consumir muita bebida alcoólica ou algum outro tipo de substância psicoativa. Aqui, quando essas pessoas estão em crise, é muito comum que elas tenham algum comportamento de automutilação, de autoflagelação ou mesmo de ideações suicidas, de pensamentos e planejamentos de autoextermínio. São pessoas muito impulsivas também, que têm muito problemas de conflitos interpessoais, mas a grande vítima dessas pessoas são elas próprias. Então é muito comum que essas pessoas se agridam, que elas se machuquem, que elas se façam mal durante o período de crise de um transtorno de personalidade borderline. E uma outra característica desse tipo de pessoas de baixo funcionamento é que elas são extremamente frágeis, extremamente vulneráveis. Então as pessoas que convivem com ela e ela própria se sente o tempo inteiro pisando em ovos, como se a qualquer estímulo, diante de qualquer acontecimento, essa pessoa pudesse recair em uma crise e voltar a ficar mal e voltar a ter pensamentos de autoextermínio, voltar a ter comportamentos de automutilação, voltar a ter comportamentos autodestrutivos. Por isso, é muito comum que o suporte social dessas pessoas esteja sempre tenso, sempre ali na expectativa de proteger, sempre na expectativa de que algo vá desmoronar, que essa pessoa vá novamente entrar em crise. Já no caso das pessoas com alto funcionamento, são pessoas que funcionam melhor com relação à própria vida. Então são pessoas que conseguem se manter no trabalho, são pessoas que conseguem, um pouco mais de controle emocional com relação a eles próprios, mas com relação ao outro, com relação ao externo, há um descontrole maior. Então, são pessoas com um transtorno de personalidade borderline
onde a principal vítima, digamos assim, do transtorno são as pessoas do meio externo. Então, são pessoas mais impulsivas, mais agressivas, mais críticas com o outro, que tendem a ver o outro sempre na tentativa de passá-las para trás, de passar a perna, de traí-las, de querer o mal delas. Então, a gente percebe que o olhar dessa pessoa com alto funcionamento é voltado para o externo. O problema é sempre com o outro, o problema está sempre com o outro, o problema é que o outro cutucou, que o outro ameaçou. Então, isso é que faz essa pessoa se desestabilizar. Falas do tipo, você é muito egoísta, você é muito controlador, você é manipulador, eu não caio mais na sua lábia, são muito comuns para quem tem o transtorno de personalidade borderline com esse alto funcionamento. Aqui nesse caso, as pessoas costumam ferir mais as pessoas que tentam se aproximar. No baixo funcionamento, essa tendência de machucar é a si próprio. E com relação ao alto funcionamento, o outro é o alvo desse ferir. Aqui no alto funcionamento, é muito comum que a pessoa com transtorno de personalidade borderline, ele tenha esse ímpeto de ferir quem tenta se aproximar. Enquanto que no baixo funcionamento, o ímpeto é ferir a si próprio. Conseguem entender essa diferença? E olha que na explicação é um pouco mais fácil a gente distinguir, a gente discernir esses dois tipos. Na vida real, esses dois padrões de comportamento, eles se misturam muito mais e é dificílimo a gente distinguir uma pessoa com transtorno de personalidade borderline de alto funcionamento e uma pessoa com transtorno de personalidade borderline de baixo funcionamento. Até porque ambas têm características muito similares, a sensação de vazio, a sensação de abandono, a impulsividade, as insatisfações com relação às escolhas da vida são muito parecidas nesses dois casos, mas a principal distinção entre eles é que no baixo funcionamento o alvo é a própria pessoa e no alto funcionamento o alvo, digamos assim, são as pessoas que tentam se aproximar. É muito comum que nos vídeos sobre transtornos de personalidade, a gente leia aqui nos comentários pessoas dizendo: essa sou eu, esse sou eu, meu marido tem isso, meu filho, minha filha tem isso, nossa, descreveu a minha mãe. É muito comum que as pessoas identifiquem algumas características que são citadas aqui no vídeo. É importante fazer essa identificação como um primeiro passo para entender que pode existir um problema, mas um psicólogo ou um psiquiatra seriam os profissionais mais indicados para fazerem essa avaliação, para apresentarem um diagnóstico e para, sobretudo, apresentarem um plano de tratamento, porque sim, existe tratamento efetivo para os transtornos de personalidade, assim como para o transtorno de personalidade borderline. Portanto, se você se identificou algum querido, alguma querida, o estimule a buscar ajuda. E caso me permita a indicação, nós aqui da Cazuli podemos conectar você com um profissional mais especializado para atender o seu caso, as suas demandas, aquelas queixas que você traz, a gente discerne aqui e encaminha você para o melhor profissional para realizar a sua avaliação e o seu atendimento. E quaisquer dúvidas, quaisquer comentários que você tenha, pode deixar aqui também, que vai ser um prazer ler, responder as suas dúvidas e interagir com você de alguma forma. Um grande abraço e até a próxima.